Reviravolta geopolítica global, perda de competitividade para os Estados Unidos e para a China, uma Rússia cada vez mais hostil e mais ameaçadora, um quadro de incertezas diante dos desafios que se apresentam no futuro próximo, eleições europeias polarizadas e desgastantes, os Estados Unidos, que sempre foi a fonte de esperança e segurança europeia, abandonando-se o continente à sua própria sorte, ameaças por todos os lados, crises políticas, econômicas, sociais e migratórias à vista, tudo isso ameaçam a paz na Europa e no mundo. Será que este é o fim do velho continente? Mário Draghi afirmou que a União Europeia estava regulando muito e investindo pouco. Emmanuel Macron, na mesma linha, salienta que a Europa está prestes a morrer. Os desafios são imensos e o continente está perdendo a vanguarda da inovação. Parece que a União Europeia, outrora um bloco promissor e visto por muitos como um exemplo de integração e diplomacia continental, hoje está paralisado e sem perspectivas do que fazer diante de cenários cada vez mais caóticos e opressivos. Ao mesmo tempo, recentemente, Macron postulou que pode usar a dissuasão nuclear francesa para assegurar a segurança europeia diante das ameaças e vulnerabilidades crescentes. Contudo, por que a Europa chegou a esse estágio tão crítico? A OTAN acabou? É o fim da União Europeia? É o fim da Europa? Mas antes de iniciarmos o vídeo, você está no Universo Geopolítica, seu canal de atualidades e histórias de geopolítica. Seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer ter a sua companhia para assistir a mais um interessante episódio geopolítico. No vídeo de hoje analisaremos o contexto geopolítico europeu e as suas implicações para o mundo. Se você gostar, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal. Ativando o sininho, as notificações para sempre receber em primeira mão notícias atualizadas dos mais importantes acontecimentos de geopolítica mundial. Muito obrigado e vamos para o vídeo. A União Europeia está perdida. A União Europeia pós-Guerra Fria apostou em um cenário de paz eterna onde as chances de uma guerra no continente eram praticamente nulas, tendo apenas uma vaga e longínqua lembrança do que seria um conflito militar. Por gerações europeias nas décadas de 1970, 1990, 2000 e 2010, um clima de relativa ordem internacional e paz diplomática dominou o cenário mundial, deixando as guerras e conflitos como parte do passado e confinada apenas a livros de história. Contudo, essa era a mesma sensação dos europeus da Belle Époque, que há 50 anos não sabiam que era um conflito militar e com o início da Primeira Guerra Mundial e a mobilização geral de seus países, estavam entusiasmados com a ideia de defender seus países e com a crença de que a guerra seria curta e uma aventura máxima. Entretanto, a Primeira Guerra foi o maior morticínio já visto em solo europeu, até aquele período só superado em mortes pela mais terrível e cruel Segunda Guerra Mundial. Assim, tanto os europeus da Belle Époque quanto os de gerações atuais nem imaginavam os horrores da guerra e acreditavam que os conflitos do mundo estavam restritos a regiões isoladas e longínquas do mundo. Se queres a paz, prepara-te para a guerra, já dizia o provérbio romano. E a Europa, nessas décadas de paz, não se preparou para a guerra. Pelo contrário, diminuiu o número de tropas, baixou os investimentos de defesa e tecnologia, mesmo com os maiores produtos internos brutos, PIBs, a soma das riquezas produzidas pela nação, e com os maiores orçamentos públicos do planeta. Não providenciou os treinamentos devidos e a prontidão militar necessária para situações de emergência e conflito como se espera. Em muitas forças armadas de muitas nações europeias, com destaque para a Alemanha. O caso particular da Alemanha é notório. Outrora uma potência militarista, com grande destaque para a organização militar sem precedentes, liderando alianças militares contra o mundo e quase vencendo, e tendo notável capacidade de inovação militar que lhe renderam prestígio e fama internacional, hoje a capacidade das forças armadas alemãs é muito menor, com um nível de prontidão muito aquém do esperado, fraca mobilização, falta de investimentos em defesa e uma desvalorização militar surpreendente para uma potência europeia que já foi militarista. Isso reflete o quadro de grande pacifismo com que a Europa se encontra atualmente, relativizando problemas, procurando uma política de apaziguamento de longa data com a Rússia, dos anos de 1990 até o começo dos anos 2020, e negligenciando de certa forma e o quanto pôde o desenvolvimento econômico do Japão, China e tigres asiáticos como competidores fortes e mais capacitados tecnologicamente. Ao mesmo tempo, a Europa não investiu em inovação e ciência, a fim de obter a supremacia do bloco diante de potências tecnológicas de alto nível como os Estados Unidos e a China, além de não investir em questões estratégicas militares, sempre endereçando suas esperanças em questões de defesa ao guarda-chuva nuclear protetivo dos Estados Unidos. A guerra de agressão russa à Ucrânia assustou o continente, mostrando que todo o cenário europeu de estabilidade diplomática e segurança continental era uma grande ilusão. Contudo, os europeus apenas se livraram muito tardiamente da dependência do gás russo, a duras penas, encontrando outros fornecedores como os Emirados Árabes Unidos, a Noruega, o Catar e os Estados Unidos. Porém, a guerra na Ucrânia deveria ter alertado os líderes europeus desde o princípio sobre outro perigo, a sua grande dependência e segurança nuclear e dissuasória dos Estados Unidos.
A OTAN, que estava prestes a sucumbir diante de um quadro grave de hostilidades diplomáticas entre os líderes do bloco, especialmente por iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que queria sair do Pacto de Defesa Mútua. Contudo, com o início da invasão russa, a OTAN se uniu em torno da ideia da defesa ucraniana para conter a ameaça russa. Até países neutros de longa data como Suíça, Suécia e Finlândia se aliaram ao regime de sanções econômicas e aderiram ao bloco militar, mostrando força, união e prontidão militar tanto para a defesa da Ucrânia quanto para a defesa de seus Estados-membros. Contudo, com Donald Trump de volta à Casa Branca, ele, que prometeu inicialmente não cortar a ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia, se dispôs a manter e até aumentar o orçamento militar para ajudar o país eslavo diante da ameaça russa. Nos primeiros dias como presidente, Donald Trump atualmente tomou o lado de Putin na guerra, sendo seu aliado, ofertando uma paz a qualquer preço, entregando a Ucrânia de bandeja para a Rússia, uma paz que interessa muito aos russos diante da fadiga crescente da máquina de guerra russa, já chegando ao limite pela economia de guerra entrar em colapso devido às sanções, ao isolamento diplomático e à alta demanda de uma guerra que consome e drena todos os recursos econômicos russos. A entrada de Trump na presença dos Estados Unidos provocou uma ruptura e um grande mal-estar na diplomacia mundial, ao prometer cortar toda a ajuda militar e econômica à Ucrânia se Zelensky, presidente daquele país, não terminasse o conflito, assinando uma paz a qualquer preço, mesmo que para isso a Ucrânia seja obrigada a aceitar o inaceitável, de ceder terras e territórios para os russos. O acordo de paz estava sendo negociado entre os Estados Unidos e a Rússia sem a participação da Ucrânia, em território da Arábia Saudita. Donald Trump e seu governo, aliado de Putin, procura desesperadamente por uma razoável solução de paz para o conflito, uma vez que Trump quer acabar com as sanções econômicas e concluir um tratado econômico entre os Estados Unidos e a Rússia. Um verdadeiro escárnio. A União Europeia apoiou diplomaticamente Zelensky e a Ucrânia, contudo, a liderança europeia não demonstrou atitude e ações concretas diante de cenários cada vez mais imprevisíveis e que se esperava mais atitude, liderança e determinação. A liderança europeia demonstra fraqueza e estagnação devido à burocracia engessada. Há intrigas de longa data entre os países membros, especialmente entre a Alemanha e a França, que mesmo diante de desafios complexos que necessitam de unidade, os líderes europeus não estão comprometidos a superá-los. Emmanuel Macron, presidente da França, devido à fragilidade política alemã, diante das inúmeras situações desafiadoras e complexas que ameaçam a estabilidade europeia, tomou uma atitude que surpreendeu a muitos, afirmando que poderia usar a dissuasão nuclear francesa em prontidão contra as ameaças russas e eventual e futura agressão ao continente. Isso rompe com o processo de pacifismo europeu de longa data desde a derrubada do Muro de Berlim no contexto pós-Guerra Fria, adotando uma política de rearmamento francês e europeu diante das ameaças mundiais. O longo sono europeu de ilusões de proteções e paz finalmente acabou. Agora a Europa acordou e precisa estar disposta a investir pesado em defesa e armamentos, estratégias de prontidão militar e até aumentar a sua capacidade nuclear. Todo esse cenário pode representar que a OTAN, como a conhecemos hoje, o atlanticismo, política de proteção dos Estados Unidos com relação à Europa, acabou ou está prestes a terminar e que agora a Europa precisa caminhar com as suas próprias pernas, sendo protagonista de sua própria história. Nem tudo está perdido. Todo evento de grande ameaça também tem contido nele grandes oportunidades que não podem ser desperdiçadas. A Europa, ao construir ou reconstruir toda a sua indústria e complexo militar de defesa, pode proporcionar divisas econômicas valiosas para as empresas europeias do setor, como bem demonstrado nas recentes valorizações de ações dessas empresas nas bolsas europeias. E dessa forma, a construção de uma forte indústria de defesa europeia vai gerar um grande quadro de inovações tecnológicas e militares, além de proporcionar a construção de milhões de vagas de emprego, dando um novo impulso à economia europeia. Além disso, o potencial de defesa dos Estados Unidos é reforçado pelo poder econômico europeu. Na medida que os Estados Unidos desistirem de defender a Europa, este continente em retaliação pode parar de comercializar as armas, tanques, navios, estoques de munição e outros armamentos de empresas estadunidenses de defesa, desmobilizando e diminuindo a carteira de clientes dessas empresas, diminuindo o emprego dos Estados Unidos. E se isso não fosse o bastante, as empresas investidoras europeias, diante das ameaças ao continente, poderiam parar de investir nas bolsas de valores dos Estados Unidos e começar a investir nas próprias bolsas de valores europeias, reforçando e dinamizando a economia do velho continente. Além disso, a Europa tem um grande trunfo nas mãos. Os líderes europeus também detêm grandes fundos de investimento dos Estados Unidos e são credores da dívida externa estadunidense. Na medida que não há mais uma relação de confiança entre ambos, os europeus, ao venderem tais títulos e tais créditos, podem iniciar uma crise econômica global sem precedentes que pode comprometer a confiança do mundo no dólar e nas instituições dos Estados Unidos como bons pagadores e agentes confiáveis. Se você gostou do vídeo, considere curtir, compartilhar, se inscrever e comentar. Isso ajuda o crescimento do canal e é um gesto gratuito que você fortalece muita gente. Muito obrigado.